O deputado Sóstenes Cavalcante, que é o autor do projeto que equipara o aborto ao homicídio, vai sugerir à relatoria do texto o aumento da pena para crime de estupro. Essa ação acontece depois de críticas à proposta. Pelas redes sociais, feministas e também pessoas contrárias ao projeto do aborto alegaram que a medida supostamente beneficiaria os estupradores. Segundo a sugestão, a pena para quem cometer o crime seria de 30 anos. Vários aspectos para a gente repercutir e analisar e debater com os nossos comentaristas. Vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota com a gente, ao vivo. Mota, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. Tema super delicado. Eu acompanhei várias manifestações pelas redes sociais. Ontem, várias cidades brasileiras sediaram e receberam passeatas, manifestações. Há muito engajamento nas redes sociais por parte desses grupos feministas. Mas, enfim, diante desse cenário, o deputado Sóstenes Cavalcante disse que vai sugerir esse aumento da pena para o relator do texto desse PL do aborto. A penalidade subiria para 30 anos. Suas considerações para abrir o programa, Mota? Eu acho 30 anos pouco, Caniato. Por mim, um estuprador pegaria prisão perpétua. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada. Bem-vindo, delegado Palumbo, boa noite à nossa audiência. Prisão perpétua, porque essa é a sentença que uma vítima de estupro recebe. Ela é condenada a passar o resto da vida relembrando o seu sofrimento. As perguntas que a gente precisa fazer aqui são: por que a esquerda, que se diz defensora dos direitos das mulheres, não concorda comigo? Por que a esquerda não apoia essa causa? Vamos defender de verdade os direitos das mulheres, os direitos das crianças que são abusadas. Por que o Brasil se tornou um país tão leniente com criminosos que os estupradores, quando são presos, têm direito à visita íntima? Também com a gente o delegado Palumbo. Delegado, seja bem-vindo, uma ótima noite a você, comentarista da Jovem Pan e também parlamentar, vai trazer as impressões e os debates que acontecem nos corredores da Câmara Federal. Deputado, seja bem-vindo. O que a gente precisa considerar em relação aos muitos debates que estão acontecendo na Câmara Federal, mas também nas redes sociais, grupos de feministas promovendo passeatas em várias cidades brasileiras, e diante desse cenário, deputado Sóstenes Cavalcante pedindo uma alteração no texto, um adendo nessa proposta, o aumento de pena para estupradores, que poderia chegar inclusive a 30 anos de detenção. Delegado, bem-vindo. Obrigado, uma boa noite aos amigos da Jovem Pan, prazer estar aqui novamente. Eu sou um dos coautores desse projeto e hoje a minha equipe de assessor passou que eu apanhei em todos os grupos da esquerda e principalmente de feministas, o que me deixa muito feliz, significa que eu estou no caminho certo. Pior são as fake news que eles colocam, dizendo que a criança que foi estuprada vai ser presa. Isso é mentira. A mãe tem até a 22ª semana para decidir se ela faz ou não o aborto. Depois disso, não será mais possível, porque o feto já tem viabilidade de nascer uma criança e sobreviver. Eles mentem. E o juiz, também está lá na lei, pode deixar de aplicar a lei, a pena, dependendo da circunstância do fato. Eu sou contra o aborto. Aliás, eu tenho um projeto de lei para tornar crime hediondo e vou continuar sendo. Eu tenho uma assessora que trabalha comigo, a Amanda, aliás, é uma brilhante assessora. Ela foi adotada com 11 meses. Não foi abortada, graças a Deus. E hoje ela cuida do meu marketing aqui. Então, eu estou muito feliz que esse projeto passou no regime de urgência e agora a gente vai lutar para aprovar. Quem tiver alguma dúvida, basta ler o projeto. O problema é que as pessoas atacam e sequer têm capacidade de pesquisar e ler o projeto. E aí eles estão soltando um monte de fake news. Eu sou a favor da vida, sou contra a pena de morte até para bandido, quiçá para uma criança inocente que não tem culpa pelos erros do pai e da mãe. E repito, em caso de estupro, pode-se fazer o aborto. Se for uma mulher adulta, ela tem até a 22ª semana. Ela não sabia que estava grávida. Aí o juiz pode deixar de aplicar a pena, dependendo da circunstância do caso. Pronto! Então, eles mentem, lamentavelmente, principalmente o grupo de feministas,
e agradecer por estar me atacando, significa que eu estou no caminho certo. Vários aspectos para considerarmos nesse debate, tem muitas informações para a gente trazer e refletir com os nossos comentaristas. Agora, Mota, eu pude acompanhar essas defesas e argumentos que são usados por quem critica o projeto, vai justamente no sentido de que seria uma iniciativa que poderia transformar as vítimas de estupro em criminosas, e muitos falam em retrocesso na legislação e etc. O que é preciso considerar no que tange essa questão que envolve moralidade, convicção, crença de tantas pessoas com formações distintas? É muito importante, inclusive, ter o delegado Palumbo hoje, porque ele é coautor, trazendo justamente a reflexão do grupo de parlamentares que se debruçou sobre essa matéria. O ponto mais importante é a hipocrisia, Caniato. É o duplo padrão. São as pessoas que, neste caso, se colocam como defensores da vítima. E em todos os outros casos de justiça criminal do Brasil, se colocam do lado dos bandidos, né? São pessoas muito preocupadas com a vítima, mas são pessoas que trabalham noite e dia para que os bandidos, que os criminosos, inclusive os estupradores, tenham cada vez mais benefícios. A progressão de regime, saidinha, visita íntima, remissão de pena por leitura, nada disso, tudo isso vale para os estupradores também. Então, a gente viu aqui várias situações, eu não vou ser específico, mas acho que o público vai se lembrar de várias situações já em que nós vimos criminosos que foram condenados e presos por ter abusado e assassinado crianças. Esses criminosos são apresentados à sociedade como se fossem vítimas do sistema prisional. Nós vimos pelo menos um caso famoso que aconteceu e outro que acaba de acontecer na semana passada. Então, a sociedade brasileira não aguenta mais essa hipocrisia da esquerda. Se a esquerda está realmente se preocupando com as vítimas, então tem alguma coisa muito louca acontecendo, porque há 40 anos que a esquerda nesse país trabalha pelos criminosos, para suavizar as punições, para criar mais benefícios, mais direitos. O que a gente está vendo agora, neste momento, a história da saidinha. O Congresso Nacional, motivado pela indignação popular, aprovou uma lei seguindo todos os procedimentos para acabar com a saidinha. Nós vemos um governo que se recusa a aceitar isso, que já sinalizou que vai usar de todos os meios. Já vimos ativistas também dizendo que isso não vai acontecer. Onde está a preocupação com a vítima? Não existe. É pura hipocrisia. Pois há quem diga que esse PL do aborto teria futuro incerto justamente por conta dessa pressão exercida por alguns grupos feministas e até da bancada governista, os parlamentares dos partidos progressistas. Agora você, Cristiano Beraldo, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. O que a gente precisa trazer para esse debate, reforçando a informação que o autor do projeto, o deputado Sóstenes Cavalcantes, vai sugerir ao relator do texto uma alteração, um adendo, aumento de pena para estupradores. Inclusive, a pena poderia chegar a 30 anos. Isso, na sua avaliação, Beraldo, pode facilitar essa tramitação ou não? A dificuldade está posta e você faria que tipo de avaliação em relação ao avanço ou não desse texto? São duas situações distintas que são usadas, né, uma sendo usada para atrapalhar a outra. Boa noite a você, Caniato. Boa noite, delegado Palumbo. Sempre um prazer tê-lo aqui nos Pingos nos Is. Boa noite, Mota, e boa noite à nossa querida audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Bom, o problema principal, aquilo que nós precisamos tratar, a aflição que vivemos é essa normalização do aborto. É o argumento de que, primeiro, o corpo é da mulher, pouco importa se tem uma vida ali dentro, é ela que decide. O fato de ser mulher, segundo a lógica dessas pessoas, dá a ela o poder de vida ou de morte para um ser que já foi gerado. Esse é um ponto. Outro ponto é a gente olhar
para a questão do estupro, que naturalmente gera uma situação absolutamente atípica, em que você tem uma gravidez a partir de um ato não consentido, uma violência absurda, inaceitável, que jamais poderia fazer parte do nosso espectro social, mas que acontece e eventualmente tem como consequência a gravidez da mulher estuprada. São duas coisas diferentes. Uma coisa é o que fazer com o estuprador. Eu, Cristiano Beraldo, sou defensor da pena de morte para o estuprador. Alguém que se coloca na posição de violentar uma mulher deveria, sim, sofrer a punição máxima, porque mostra que não tem absoluta consciência do que é conviver em sociedade, em respeitar o próximo. Não estou nem falando só de respeitar as mulheres, mas de respeitar o próximo. Porque aquele que desrespeita uma mulher que ele enxerga numa posição de fragilidade não respeitará ninguém. Então podemos fazer essa discussão. Qual é a pena que o estuprador merece? Só que aí tem a questão do aborto, que é outra conversa completamente diferente. Essa não pode ser relativizada. Não adianta vir com chorinho em rede nacional para dizer, ora, as meninas pobres que são vítimas de estupro, e aí quando elas percebem a barriga já cresceu. Ora, você foi vítima de estupro? Você não vai ao hospital, não vai à polícia denunciar? Não vai fazer um acompanhamento? Ah, não, mas ela não tem informação. Então, trabalhemos numa campanha de esclarecimento, não simplesmente assumir que é sempre assim. São anjinhos que, de repente, sofrem estupros, voltam a ser anjinhos, de repente a barriga cresce, opa, tô grávida. É claro que não é assim que acontece. Não adianta querer fazer da vida real uma novela passada no Leblon. Não é assim. Então, estão querendo tumultuar o tema, Caniato. E isso é muito ruim para que a gente avance de forma concreta, inclusive no esclarecimento da população. Tá bom, depois no próximo giro, Beraldo, vou tratar com você também desses dois aspectos que você procurou separar, mas em relação a alguns estados norte-americanos, porque temos bons exemplos, inclusive, teve mudança na legislação em relação a estupradores de crianças, né? Agora você, o seu complemento, delegado Palumbo, coautor, inclusive, do projeto, muito criticado nas redes sociais, como ele bem mesmo destacou aqui na abertura. Qual outro aspecto que o senhor gostaria de trazer para o debate, delegado? Ser criticado por feministas, para mim, é motivo de orgulho. Elas ficam com esse papo furado aí, meu corpo, minha regra, mas quando era na época da vacina já não valia mais nada. Eles vão de acordo com o viés político e ideológico. A gente tem que lembrar que com poucos dias, o coração de um bebê no ventre da mãe já é possível ouvir os batimentos. Nós temos que lembrar esse povo que com a invenção do ultrassom, muitos médicos abortistas pararam de fazer esse procedimento. Porque quando se enfia a pinça cirúrgica, vai se arrancando os membros, as mãos, a cabeça, e o bebê emite um som de dor, um som de tortura. Então, o Beraldo, ele é um gentleman, ele falou em tumultuar. Não, eu já falo que eles jogam sujo, porque basta ler o projeto de lei, que aí qualquer um com ensino fundamental vai entender que a criança não vai ser punida. A criança não vai ser punida. Mas eles jogam sujo porque eles são contra este PL. E o engraçado é que esse mesmo povo é contra a pena de morte. Eu também sou, porque eu sou cristão, mas eu não sou hipócrita. Não pode se matar um bandido, mas pode matar um ser inocente no ventre da mãe. Isso é um assassinato. E eu vou lutar com todas as minhas forças para que esse projeto seja aprovado. Tá certo. O delegado, só para a gente deixar claro para a nossa audiência, o Mota, quando trouxe a opinião e a reflexão dele, ele sinaliza para a possibilidade de prisão perpétua para estupradores. Claro que o nosso arcabouço legal não permite prisão perpétua, mas se pudesse, o Mota entende que é um crime que poderia receber essa penalidade. Já o Cristiano Beraldo entende que sim, seria um crime para a pena de morte. O senhor é coautor. O deputado Sóstenes Cavalcante sugere uma pena de 30 anos, mas se o senhor pudesse, qual seria a pena mais adequada para um estuprador? Perpétua.
o resto da vida na cadeia, na jaula. Esse crime é tão repugnante do estuprador que nem a população carcerária aceita. Já falei aqui diversas vezes, já fui em rebeliões no Dakar 3, antigo Dakar 3, que os presos deceparam a cabeça de um detento e estavam jogando bola com a cabeça deles. Então, nem os presos aceitam isso. Por que eu vou aceitar